Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse canal Testemunhas de Jeová, Alegrias e Desafios. Meu nome é Ronaldo Canedo Silva, esse é o vídeo 23 do canal e hoje vamos falar sobre um tema de suma importância: submissão e respeito aos anciãos. Até quando? Porque submissão significa nos colocarmos abaixo ou respeitarmos uma orientação ou uma ordem, uma sugestão, algo que vem de alguém e nós prontamente acatamos. Submissão. Já respeito envolve admiração, consideração por uma pessoa. Então, até quando devemos ter submissão e respeito aos anciãos? Só recordando que anciãos são aqueles que tomam a frente da congregação das Testemunhas de Jeová. São recomendados ou designados num período quando vem um superintendente de circuito, um ou um outro ancião que visita várias congregações. Então passa uma semana em uma determinada congregação. Durante essa visita, num determinado dia e horário, ele se reúne com os demais anciãos daquela congregação e aí resolvem analisar uma determinada testemunha de Jeová, um homem, e ali em conversa eles analisam se esse homem se qualifica para ser um novo ancião da congregação. Eles devem levar sempre em conta as qualificações que são descritas aqui na Bíblia, que diz aqui em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 ao 7, quando diz: o superintendente ou o ancião, portanto, deve ser irrepreensível, marido de uma só esposa, moderado nos hábitos, sensato, ordeiro, hospitaleiro, qualificado para ensinar. Não deve ser beberrão, nem violento, mas deve ser razoável. Não briguento, não deve amar o dinheiro. Deve presidir bem a sua própria família, tendo os filhos em sujeição com toda a seriedade. E ainda diz no 6, não deve ser recém-convertido, para que não se encha de orgulho e caia no julgamento aplicado ao diabo. Além disso, deve ter também um bom testemunho de pessoas de fora, a fim de que não caia em desonra e num laço do diabo. E vocês, ouvintes desse canal, que acabaram de analisar as qualificações descritas na Bíblia para esses homens, fala sério, não seria uma bênção para a congregação? Porque se nós analisarmos que as ovelhas de Jeová foram compradas com sangue precioso de Jesus, não poderíamos esperar menos que Jeová espere desses tais requisitos. Os anciãos devem preencher um requisito de homens com essas qualificações que seriam de verdade uma bênção para a congregação. Imagine uma congregação com um corpo de anciãos, um grupo de anciãos bem qualificados, com essas qualificações. Fala a verdade, não seria fácil respeitá-los? Não seria fácil se submeter às orientações desses homens com tais qualificações? Claro que sim. E reforcem essas qualificações já ditas com o que é mencionado aqui no livro de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 3, que diz: portanto, eu, que também sou ancião, testemunha dos sofrimentos do Cristo e participante na glória que será revelada, faço esse apelo, note, faço esse apelo aos anciãos entre vocês. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, servindo como superintendente, não por obrigação, mas de boa vontade perante Deus, não por amor ao ganho desonesto, mas com entusiasmo, não dominando sobre os que são a herança de Deus, mas tornando-se exemplos para o rebanho. Vamos falar sério. Imaginem anciãos, um corpo de anciãos com essas qualificações, homens sérios, levando a sério, sabendo que a ovelha de Jeová
foi comprada com o sangue precioso de Jesus Cristo. Então são escravos, são servos para estimular a congregação, para reforçá-la, para levá-la ao caminho de Jeová, não para ganho, não ganho pessoal. Esses anciãos não têm nenhum interesse na congregação que não seja fortalecê-la espiritualmente e conduzi-la ao caminho de Jeová. Imagine homens com essas qualificações. Não se sente você atraído a conversar, a admirar, a honrar, a ser submisso, respeitoso a tais homens? Se não, você tem alguma dificuldade, porque é mais do que natural admirar pessoas com tais qualificações. Agora vem uma dificuldade. E se esses anciãos não foram recomendados e qualificados com o que é mencionado na palavra de Jeová? E se existem anciãos que foram recomendados, qualificados, mas atualmente não estão mais dentro desse critério, das qualificações descritas na Bíblia? Porque se você pensa assim, não, mas todo ancião tem essas qualificações, todo ancião é qualificado, designado com tais qualificações. Olha, infelizmente eu tenho que dizer que você não sabe o que está falando, porque sim, existem anciãos que não estão qualificados segundo essas recomendações por diversos motivos. Amizade com um grupo de anciãos, amizade com um superintendente, um homem influente, um homem bem-sucedido, um homem que é bonzinho, às vezes é agradável à maioria da congregação, e aí ganhou a atenção de um grupo de pessoas dentro da congregação. Enfim, por diversos motivos, a realidade é que alguns anciãos podem não estar dentro dessas qualificações que já foram descritas. E agora, como ser submisso, como ser respeitoso a um ancião que nós vemos claramente, não é pelo nosso julgamento pessoal não, nós notamos, segundo o que já foi mencionado na Bíblia, que ele não está qualificado para tal cargo. Esse é um ponto muito delicado. Eu vou sentar aqui um pouquinho e vamos tentar analisar esse ponto aqui. Analise o seguinte: se esses homens não estão qualificados segundo o que foi descrito na palavra de Jeová, Bíblia, não podemos esperar que eles tenham as bênçãos de Jeová. Porque eles só podem ter as bênçãos de Jeová se estiverem de acordo com as qualificações para o cargo. E se esses homens não têm as qualificações descritas na palavra de Jeová, por certo, eles não vão também ser submissos ao escravo, ao corpo governante, que tomam a frente no ensino da obra mundial. Porque, na verdade, eles vão tentar se manter no cargo por diversos fatores, menos pelos propósitos certos, porque são homens não qualificados. Assim, eles entrarão no que é descrito aqui na palavra de Jeová, descritas no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 ao 30, que diz assim: prestem atenção a si mesmo e a todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como superintendentes, ou anciãos, para pastorearem a congregação de Deus, que ele comprou com o sangue do seu próprio Filho. Note, sei que, depois que eu for embora, entrarão no meio de vocês lobos ferozes, que não tratarão o rebanho com ternura. E dentre vocês, note, dentre vocês mesmos, surgirão homens que falarão coisas deturpadas para arrastar os discípulos atrás de si. Sim, não há dúvida de que no meio da congregação podem haver pessoas que não estão com propósitos certos, em especial anciãos. Pode e acontece isso sim. Assim como nós falamos que existem bons anciãos, existem anciãos qualificados segundo a vontade de Jeová, esses são bênçãos para a congregação. Por certo, também haverá anciãos que não estão qualificados e designados pelas recomendações de Jeová.
Eles foram recomendados por um grupo de anciãos, pelo superintendente, aprovados lá em Betel, mas não com as bênçãos de Jeová. Isso pode acontecer e acontece. E esses são maldição para a congregação, porque desviam a congregação do foco principal, que é o fortalecimento espiritual para a glória de Jeová. Mas notem, como bênçãos ou maldição, notem a quem esses homens prestarão conta. 2 textos podem nos ajudar. O primeiro é descrito em Hebreus capítulo 13, versículo 17, que diz assim: sejam obedientes aos que exercem liderança entre vocês e sejam submissos, pois eles vigiam sobre vocês e prestarão contas disso. Notem que desde já diz que prestarão contas. Então o seu serviço, o serviço de ancião, não é vago, não fica aí no ar não. Existe um ser divino observando eles e vão prestar contas. Note, portanto, o que conclui aqui o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: e não há criação que esteja escondida à vista dele, de Jeová, mas todas as coisas estão nuas e abertamente expostas aos olhos daquele a quem devemos de prestar contas. É sério isso. O serviço dos anciãos não é diferente do serviço das ovelhas de Jeová. Eles prestarão contas a Jesus e a Jeová. É sério essa prestação de conta. Se lembrarmos de Moisés, por exemplo, podemos notar o quão sério é a liderança. Moisés foi um servo de Jeová muito zeloso, mas chegou um determinado momento que ele não praticou aquilo que Jeová determinava e não honrou tanto a Jeová e não respeitou a congregação de Jeová, que eram os israelitas. E ali ele pagou caro. Será que vamos esperar menos de anciãos que deixem de praticar o que Jeová espera deles? Evidentemente que não. Mas assim, irmãos e ouvintes, devemos lembrar o seguinte. Vamos levantar um pouquinho aqui e analisar o seguinte. Assim como Jeová exigirá dos anciãos prestação de conta pelos seus serviços, não podemos esperar o menos das ovelhas de Jeová. É claro que não. As ovelhas de Jeová devem lembrar de que devem ser submissos. Ah, mas eles não são qualificados, não estão qualificados, talvez diga. Não, isso não nos torna capachos, ou seja, não nos torna obrigados a obedecer a toda a ordem vinda dos anciãos. Não. Por que não? Porque nenhuma orientação, nenhuma ordem, nenhuma sugestão que seja dada pelos anciãos que seja contrário às orientações do escravo, ou mesmo de Jeová, não devem ser seguidas. Porque a nossa submissão tem uma escala, irmãos. Nós devemos, submissão é como a esposa, é submissa ao marido, mas deve obedecer a tudo? Não, se ele praticar aquilo que é errado aos olhos de Jeová e mandar ela violar as ordens de Jeová, a quem a esposa deve ser submissa? É claro que é a Jeová. Então a sua submissão é relativa. A submissão aos anciãos também é relativa. Se alguma orientação, alguma ordem é dada em desconformidade com a orientação do escravo, é claro que não devemos segui-la. Portanto, a nossa submissão a homens é relativa. Até mesmo o escravo, o corpo governante, se der uma orientação que viole as orientações de Jesus Cristo e de Jeová, a quem devemos ser submissos? A Jeová, a Jesus Cristo, ao corpo governante, aos anciãos, e assim vai. E a escala sobe. Nenhuma ordem deve ser acatada se essa violar as ordens superiores, que chegando em Jeová é o topo, entenderam? Ah, mas e se esses anciãos desonrarem as qualificações que são para os anciãos? O que eu, como testemunha de Jeová, devo fazer? Bem, a princípio, você não tem medo de ancião, tem medo? Porque se você tem um medo de um homem, alguma dificuldade você já tem. Porque nós não devemos temer a homens, nós devemos honrar Jeová. E devemos lembrar que todo ancião é também uma testemunha de Jeová.
Ele não tem superioridade sobre nenhuma ovelha de Jeová. Na verdade, como já dito, ele é escravo, ele é um servo para prestar serviço a Jeová cuidando das ovelhas dele. Então ele, como testemunha de Jeová, deve ter igualdade. E qual é a orientação quando alguém desonra a Jeová? Não está de acordo com suas orientações? O que você deve fazer? Você deve cumprir exatamente o que diz o texto de Mateus, capítulo 18, versículo 15 ao 17, que é exatamente a ordem dada para qualquer testemunha de Jeová em situações como essa. Mateus, capítulo 18, versículo 15 ao 17, diz assim: além disso, se o seu irmão cometeu um pecado, vá mostrar-lhe o seu erro, somente você e ele. Se ele o escutar, você ganhou o seu irmão. Mas se não o escutar, leve com você mais um ou dois, para que, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja estabelecida. Se ele não o escutar, fale à congregação. Se não escutar nem mesmo a congregação, seja ele para você apenas como homem das nações e como cobrador de impostos. Mas talvez diga, mas não é um pecado. Sim, é um pecado. Se você analisar as qualificações que nós mencionamos ali para homens da dianteira, marido de uma só esposa, ou beberrão, né? Não ser beberrão, enfim, recordem as qualificações para anciãos. Você notará que se ele violar essas qualificações, ele entrará num critério básico de que ele desonra Jeová. E se ele desonra Jeová, você, como testemunha de Jeová, deve chamar esse ancião, sem medo, mas com respeito, chame esse ancião. Respeito? Sim, como se respeita qualquer pessoa, como se respeita o seu irmão, ele é seu irmão. Chame sozinho e chame esse ancião e fale assim: olha, irmão, eu estava analisando, né? Comece a falar sobre as qualificações, comece a mostrá-lo no espírito certo, no foco certo de coração. Não vá achando que é superior, que deve ali, como se diz popularmente, esculachar o irmão. Não, essa não é a sua obrigação, essa não é a sua função. Você quer ganhar o seu irmão. Então vá num espírito de tentar ajudar esse irmão a voltar à qualificação, ou ter as qualificações de um ancião. Converse com ele, a base da Bíblia. Mostre para ele o quão errado ele está e o quão perigoso isso é para ele e para a congregação. Faça isso. Quem sabe você ganha o seu irmão. Se não, você deve chamar outros anciãos. Chame um outro ancião para conversar com ele. Converse com o ancião e diga: já conversei com aquele irmão e não consegui ganhá-lo. Se isso não for o suficiente, chame um superintendente de circuito. Se não conseguir, escreva para o escritório. Aí você talvez diga assim: meu irmão, eu já chamei, olha que tem caso assim, eu já chamei o ancião, eu já chamei outros anciãos, eu já chamei o superintendente, já escrevi para o escritório e nada foi resolvido, nada foi feito. Olha que eu acredito em você, isso acontece, isso acontece. Muitas vezes você conversa até com o superintendente e ele desdenha. Por alguma situação talvez pessoal, ele é amigo do ancião, ele não vai se envolver talvez nisso, pode acontecer. Então lembre-se de Mateus capítulo 15, versículo 13, meus irmãos, por favor. Diz assim: toda planta que o meu Pai Celestial não tiver plantado, será arrancada. Se essa pessoa não foi colocada por Jeová, ou não estiver mais com as bênçãos de Jeová, assim como Saul, lembre-se, o rei Saul, ungido, chegou um momento que ele não tinha mais o Espírito de Jeová, a confiança de Jeová. Ele vai ser arrancado. Tenha a certeza disso. E aí você, com a paz, livre de rancor, de desejo de fazer sua própria vontade, vai ter a certeza: eu fiz o que tinha que ser feito para que a congregação de Jeová seja pura,
e correta. Não que sejamos os perfeitos, não, ninguém é, todo mundo erra, mas você terá feito aquilo que foi possível para corrigir o erro que existe dentro da congregação. Uma vez nessa confiança, nessa certeza, siga o passo, mantenha sua alegria, fortaleça sua fé em Jeová e na organização, não se desvie, não perca realmente o foco que é o seu serviço a Jeová. Por favor, não faça isso. Esteja certo, é claro, de que o respeito não dá para ser dado a alguém, e se você consegue respeitar quem viola as leis de Jeová, se você consegue dar um profundo respeito e consideração por quem não honra Jeová, alguma dificuldade você está tendo de amadurecimento, porque isso é claro que diminui. Você vai diminuir o seu respeito por esse homem, até porque se raciocinarmos no todo um contexto do que diz a palavra de Jeová, a princípio descrita em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, veja só que texto interessante quando lemos todo ele. Os anciãos que presidem bem, note, os anciãos que presidem bem, sejam considerados dignos de dupla honra. Aqui falou sobre anciãos devem ter dupla honra? Não. Aqui disse o seguinte, vamos rever. Anciãos que presidem bem, sejam considerados dignos de dupla honra, especialmente, note, os que trabalham arduamente no falar e no ensinar. Porque quando alguém trabalha bem, quando alguém está ali qualificado e fazendo, presidindo bem, isso é evidente, são dignos de dupla honra. E vejam o que diz também aqui o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e o 13. Olha só que texto também interessante para raciocinarmos. Diz assim: pedimos agora a vocês, irmãos, que respeitem os que trabalham, que respeitem os que trabalham arduamente no seu meio, que presidem a vocês no Senhor e que os aconselham. Tenham a mais alta consideração por eles em amor. Por quê? Por nada? Não, por causa do trabalho deles. Sejam pacíficos uns com os outros. Meus irmãos, a Bíblia é clara. Homens que trabalham, homens que se qualificaram e focam sua vida pela congregação, trabalham, ajudam a congregação, são sinceros no coração, é evidente que merece dupla honra. É claro que o respeito, porque o respeito não se pede, o respeito se ganha. E esses anciãos devem ganhar o respeito pelo trabalho. E nós não devemos deixar de respeitar todos os anciãos que trabalham arduamente a favor da obra de Jeová. E se eles não fazem isso? Lembre-se das suas obrigações perante Jeová como ovelha. Manter a paz na congregação. Lembre-se do que foi dito. Tentar alcançar, os meios para ajudar esse irmão. Se isso não acontecer, lembre-se de que prestarão contas, mas você também prestará conta. Então mantenha, não forme grupinhos para tentar diminuir um ancião, talvez até por mágoa, querendo que sua vontade prevaleça de destruir esse ancião. Não fique usando o nome de anciãos em vão, até porque eles por enquanto estão na designação de anciãos. Novamente, vamos lembrar de Saul, porque Saul, ele era ungido de Jeová, correto? Mas ele não tinha mais o Espírito de Jeová. É claro que ele não podia mais contar com Jeová, mas uma rebelião em cima de Saul só traria prejuízo à nação. Portanto, se preocupe com a congregação, espere que Jeová, não que ele vai descer e resolver esse problema, porque essa dificuldade deveria ser resolvida com outros homens qualificados.
ancião, superintendente e o escritório. Mas se isso não for resolvido, você tem a obrigação de tentar fazer com que a congregação flua até que Jeová arranque qualquer mal que esteja dentro da congregação. E por favor, por mais desafiador que seja, e eu sei que é, e tem irmãos que dizem, depois de estar assistindo meus vídeos, eu até agradeço, disseram que depois de 16 anos começaram novamente a assistir às reuniões porque se motivaram a vencer obstáculos dentro da congregação. Fico muito feliz com isso. Mas assim, não use, por favor, qualquer desculpa para se afastar da organização. Lembre-se de que, como ovelha, você foi comprado com o sangue de Jesus. Você é precioso, é ovelha de Jeová. Se alguém errar com você, prestará contas a Jeová. Mantenha sua alegria, o seu foco. Vá no serviço de campo, vá fazer estudo, vá cumprir bem a sua designação dentro da congregação. Novamente eu digo, é desafiador, mas não se afaste da congregação. Não se afaste da organização por causa de erros de outros, porque senão, no devido tempo, esses homens prestarão contas, mas você perderá a aprovação de Jeová, porque a palavra de Jeová é bem clara quando diz: quem tiver perseverado até o fim é que será salvo. Vença os desafios. E a anciãos, eu gostaria de brevemente trocar uma ideia aqui. Vamos trocar uma ideia rapidamente. Se você, ancião, que me ouviu nesse momento e notou que não se enquadra nas qualificações descritas na palavra de Jeová para o cargo que você exerce, tome cuidado, tente mudar, olha, mas de forma bem rápida, mude, porque prestar contas a Jeová não é brincadeira. Jeová é misericordioso, é justo, é amável, mas ele não aceitará que você use o cargo que ele determina para cuidar das ovelhas para seu próprio interesse. Tome cuidado, mude, saia do cargo se possível. Mas se não sair, mude e rápido. Já vocês, irmãos, anciãos, que têm trabalhado arduamente a favor da congregação, a favor das ovelhas de Jeová, meus irmãos, muito obrigado. Eu sei que são milhares de irmãos que têm vencido obstáculos para ultrapassar até as dificuldades desse mundo e mantém a sua alegria quando vê uma ovelha de Jeová. Eu sei que vocês, meus irmãos, é muito difícil guiar a congregação de Jeová nos dias atuais. Mas vocês vão vencer, porque tem as bênçãos de Jeová. Continuem, com mais dificuldade que seja, guiar o povo de Jeová, vencendo obstáculos e mantendo a alegria. Mas quando vocês olham para um publicador, para uma ovelha de Jeová, e sentem verdadeiro amor, e se esforçam de coração para ajudá-los, a salvá-los, e até aqueles que se desviam, você vai atrás com uma ovelha perdida, que é de Jeová, para tentar ganhar. Meus irmãos, obrigado. Que Jeová os abençoe sempre. A todas as testemunhas de Jeová, que possamos manter a paz da congregação, mas zelando pelas ordens de Jeová, para que ela seja pura, não somente com os publicadores, mas também com os anciãos designados ainda no cargo. A todos que me ouviram nesse momento, muito obrigado. Esse era o vídeo de hoje. Gostaria de agradecer a atenção. Gostaria que você se inscrevesse no canal aí do YouTube, para apertar esse sininho também, para que possam receber notificações quando novos vídeos forem postados. Agradeço os comentários, muitos que têm conversado comigo e têm dito que têm se estimulado a continuar a manter a fé em Jeová. Muito obrigado pela atenção aos vídeos, aos comentários. Até o próximo vídeo. Que Jeová abençoe a todos.